Vamos ler só um versículo hoje, para você não ficar cansado e ir para casa. Põe para mim então o tema: mova-se, Deus abençoa quem se move. Nós estamos falando da segunda decisão. Então, qual foi a primeira decisão? Discernimento. Aí eu perdi a primeira noite da campanha, não tem problema. Se você vai no aplicativo, está lá a mensagem, você assiste, você aprende sobre discernimento. Hoje nós vamos falar sobre mova-se. Deus abençoa quem se move. Vamos ler então o texto, então. 1 Crônicas 28, 32. Perdão, 1 Crônicas 28, 20. É que eu já dei ministração sobre 1 Crônicas 12, 1 Crônicas 32, mas é 28, 20. E Davi disse a Salomão, seu filho: ser forte. Vamos contar ali. Olha como é que o Davi vai chegando devagarzinho no coração do filho, porque o pai, de um modo geral, conhece o coração do filho. Meu filho, ser forte e de boa coragem. E aí, vírgula, terceiro comando, faz isso, mova-se. E aí ele vai dizer 4 coisas que ele estava vendo em Davi. Não temas, fraqueza. Não te apavores, medo. Porque o Senhor, seu Deus, é contigo. E aí ele diz, estarás contigo. Pare para pensar por que Davi fala essas 4 atitudes. Provavelmente essas 4 atitudes, de um modo contrário, só para a gente começar a trabalhar a nossa cabeça, é que estavam travando Davi. E você vai ver que faz sentido o que eu estou ministrando para o seu coração. Aí ele diz assim, o meu Deus estará contigo. Aí ele agora começa a falar o seguinte, olha, se você fizer, veja o que Deus vai fazer. Então, Salomão, é um caminho de mão dupla. Aí ele disse, o meu Deus estará contigo. Ele não te faltará. 2, tampouco te abandonará. 3, e ele diz, até que tenhas terminado toda a obra para o serviço da casa do Senhor. Então é importante, toda vez que a gente lê a Bíblia, ler com uma certa calma para entender o versículo. Agora, existe uma pergunta que todo mundo aqui, no seu cantinho, na sua vida, pelo menos uma vez já fez para si mesmo. Por que será que as coisas não estão andando na minha vida? Não é verdade? Quem já fez essa pergunta para si mesmo? Quem nunca fez essa pergunta? Por que as coisas parecem que travaram na tua vida? Deixa eu te conhecer, porque eu quero que você ore por mim no final desse... muito bem. Então todo mundo já fez essa pergunta, não é verdade? Rapaz, por que parece que a minha vida está estagnada? Porque parece que eu estou orando pela minha família e as coisas parecem que não estão acontecendo. Meu Deus, por que será que o ministério não rompe, não cresce? Meu Deus, o que está acontecendo? Aquele sonho que o Senhor me deu até hoje continua sonho. Tem gente que chega para a gente com aquela alegria e diz, Deus me deu um sonho. Você fica, né? Pô, que bênção, que maravilha, passa um ano. E aí? Não, continua sonho. Enquanto a pessoa 3 anos, e aí? Ainda continua no sonho. Por que esse sonho não se transformou em realidade? Projetos. Tem projetos que Deus te deu que até hoje estão no papel. Travaram. Então vamos compreender isso, porque é muito importante que você compreenda uma coisa. Deus não ama a pressa, a não ser para a salvação dos homens. Mas tirando isso, Deus não ama a pressa. Deus não criou a pressa. Mas Deus também não é um Deus, gente, estático. Ele não é um Deus parado. Gente, é só a gente olhar para o universo. O universo todo está em movimento. Eu vi uma simulação numa inteligência artificial do que aconteceria se a Terra parasse.
fiquei impressionado. O oceano ia sair, ia comer. Era uma coisa de louco. Então existe uma necessidade desse movimento que a Terra faz, de rotação e translação, não é isso? Ela roda dos dois sentidos. E por quê? Porque ela não pode parar, não pode. Na verdade, não tem como. As estrelas, elas se deslocam, elas estão se deslocando. As galáxias, gente, elas se expandem. E como eu falei, a Terra gira sem parar. Aliás, é interessante que lá em Gênesis capítulo 1 já diz assim: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, se é uma coisa que Deus não fica parado, Ele está sempre se movendo. E o movimento é a marca de Deus operando, gente. Então Deus está sempre se movendo, porque Ele está sempre o quê? Operando. Essa é a marca. E aí tem uma frase nesse versículo que ela deveria saltar aos seus olhos, que é aquela ali. Aliás, uma frase não, um termo, ele: e faz isto. É aqui que entra o mova-se. Em algumas versões, eu acho que a NAA, a NVI, vai estar escrito mova-se. É como que Davi estivesse dando ali uma sacudida em Salomão. Ele está dizendo o seguinte: Salomão, você já está com a planta, você está com o povo está aí a teu favor, os sacerdotes já se aceitaram, aí a turma da engenharia está pronta, a turma de mão de obra lá, os operários estão prontos. Então, Salomão, mova-se. E isso não é novo. Deus vira para Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão saiu sem saber para onde ia. Ele não sabia para onde Deus lhe ia. Moisés, oi, acabou o teu tempo de estágio no deserto, agora vai, porque eu te enviarei. Olha aí, eu vou te fazer mover na direção de Faraó. Vai lá, porque eu decidi livrar o meu povo. Gente, a coisa está mais rápida do que eu imaginava. Isso é feitiçaria, porque eu não mandei o esboço. Como é que vocês... É revelação do Espírito mesmo. Vamos embora. Vocês veem Josué. Aliás, tem uma coisa interessante. Depois vocês leem, quando... Gente, Deus... Tem umas coisas que a gente tem que ler de Deus, depois a gente fica pensativo. Deus vira para Moisés e diz assim: Moisés, vai ao Monte Nebo. E aí ele diz: está vendo, Moisés? É aquela terra lá que tu não vai entrar, tal. A Bíblia diz que Moisés morre. Gente, o corpo de Moisés é levado pelo próprio Deus. Moisés não ficou no Nebo. Ele é levado. Deus faz o sepultamento de Moisés. Vocês acreditam nisso? Moisés tinha uma moral com Deus, né? Eu falei: Senhor, que é isso? O cara morre no Nebo e o Senhor desce com ele. Então, vamos voltar para cá, porque isso é só uma especulação no meu coração, né? A moral que ele tinha. Maria, que é um exemplo maior de alguém que se moveu do que Maria. Maria, oi, deixa eu falar uma coisa. Eu sou Gabriel, eu assisto a parte de Deus, eu estou aqui para te dar uma notícia. O Senhor te escolheu e você vai dar à luz a um filho, e o seu nome será Jesus Cristo. E aí ela diz assim, uma pergunta meio óbvia, né? Ela diz assim: mas peraí, eu sou virgem, nunca me deitei com homem, como é que isso vai acontecer? Agora, pessoal, para pensar se isso é fácil de entender. Estamos falando de quase 2000 e tantos anos atrás. O anjo fala assim: é simples, o Espírito do Senhor vai te envolver, e você vai conceber e vai dar à luz a um menino, colocará o seu nome Jesus. Simples, não é, né, gente? Qual era o padrão de referência que ela tinha antes dela? Quem até Maria você consegue ver concebendo, dando à luz sem ter relacionamento com o homem? Vou te responder: ninguém. Agora olha como é que ela se move.
eis aqui a tua serva, se cumpre em mim a vontade do Senhor. Então Deus ama quem se movimenta, é um propósito dele, né? Aliás, põe para mim aí rapidinho, Tiago capítulo 2, versículo 17. Nós vamos entender isso aqui também, aqui ó. Assim, a fé, se não tiver o quê? Não tiver movimento, gente. A fé que não tem movimento, ela é o quê? Ela é morta em si mesma. A gente traduz isso assim: a fé sem obras é morta. Agora vem Davi e chama Salomão e diz: Salomão, aliás Deus chamou Salomão e diz: você vai reinar no lugar do teu pai. Então os projetos que teu pai não executou, você vai executar. Mas você não vê hora nenhuma Deus virando e dizendo: Salomão, apenas ore que o templo vai aparecer. Apenas ore porque o templo vai surgir do nada. Salomão, ore e decrete que o templo vai... Salomão, oi Senhor, ore e trabalhe. Salomão, mova-se. Mova-se, porque você está recebendo uma missão. Faz isso. Ser forte, de boa coragem, faz isso. 3 verbos, 3 imperativos. Mas primeiro, vamos lá. Primeiro é sempre assim, não muda a pregação. Por que muitos demoram a se mover, mesmo recebendo a direção de Deus? Então eu quero pensar com você o seguinte: tem gente que não se move mesmo recebendo a direção de Deus. E olha, vou dizer uma coisa, são muitos. Como é que o senhor sabe? Eu estou nessa caminhada há algum tempo. E por alguns líderes lá da Padre Januário eu jamais estaria aqui. Porque quando Deus nos moveu para essa geografia, o pessoal disse: o senhor ficou doido? O que a gente vai fazer naquele lugar lá? A gente vai morrer construindo. Está repreendido. Então escute, meu irmão. Se a nossa história acabasse com um restaurante escola, que vai formar profissionais na área de gastronomia, porque a gente vai tentar tirar essa juventude aí que está no tráfico, se resumisse a isso, já seria uma vitória. Se a nossa história se resumisse à barbearia que nós estamos criando aqui, barbearia escola, para tirar essa turma do tráfico, já valeria o ingresso. Porque eu jamais faria isso na Padre Januário, porque nem para espaço eu tinha para fazer lá. Então já de antemão quero convidar você, ou para frequentar a barbearia, ou para indicar, porque nós vamos formar profissionais na área de barbearia, barbeiros. É só barbeiro ou cabeleireiro que tu vai formar, meu filho? Barbeiro, então tá bom. Pô, todo alterado, viu? Barbeiro. Que isso, irmão? Preconceito é esse, viu, apóstola? Gritou lá, grosso, né? Barbeiro. Então, se eu souber alguém que quer ser cabeleireiro, não vou te indicar, pronto. E nós vamos ter o nosso restaurante escola. É o papel da igreja. É um papel social que a gente tem que desenvolver. E ore porque já deu certo em nome de Jesus. Vamos lá. Por que muitos demoram a se mover, mesmo recebendo a direção de Deus? Primeiro, coloca para mim, Josan. Porque tem direção, mas não desenvolve confiança em Deus. Então tem a direção, mas se você não desenvolver a sua confiança, você não faz nada com a direção. O segredo é você ter a direção e desenvolver a sua confiança em Deus. Põe para mim o versículo 19 desse texto aí de Crônicas que nós estamos lendo, só para eles entenderem isso. Então, não adianta você ter a direção se você não desenvolve a confiança. Tudo isso, disse Davi, o Senhor me fez entender por escrito da sua mão, a saber, todas as obras desta planta. Davi está falando com Salomão e eles estão vendo uma planta. Ele disse: meu filho, aqui está a direção, mas se você não se envolver com Deus, a planta vai morrer planta. Você não vai conseguir executar. Então, ele está dizendo: Salomão, o projeto do templo não nasceu de um sonho nebuloso. Não fui eu que sonhei com o templo. O templo foi uma direção dada por Deus.
Todo projeto que você está vendo aqui, arquitetônico, foi inspirado por Deus, estabelecido por Deus, cada detalhe. Então escuta, Davi está dizendo: Salomão, você está herdando um mapa e não um mistério. Então, se você já tem a direção, mova-se na sua relação, na sua confiança com Deus. Tem gente que recebe a direção, mas ela não vai, ela trava. Ela: não, mas como é que vai ser? Eu sei lá como é que vai ser, Deus já colocou a direção, agora Ele vai dar. E a gente aprende o seguinte: fé, grava isso. Se eu não gravar mais nada nessa mensagem, grava isso. Fé é o seguinte: primeiro você põe o pé, depois Deus põe o chão. Você põe o pé, Deus põe o chão. Você põe o pé, Deus põe o chão. Você diz: Senhor, não é falta de fé não, põe aí o chão. Ele disse: não, entra com o pé, meu filho. Já te dei a direção, é aqui que vai nascer o chão. Então, esse é o primeiro motivo. Tem direção, mas não desenvolve a sua confiança em Deus. E ó, segredo para quem quer desenvolver a confiança em Deus: Bíblia e oração. Vou lhe dizer uma coisa: se você não lê a Bíblia e Deus lhe der a direção, você vai ser conduzido pelas bocas que alimentam você, ou alimentam seus ouvidos. Olha, eu se fosse você não faria. Ah não, faz fulano. Irmãos, a nossa cabeça fica uma loucura. É tanta gente opinando que você trava. Então quando você lê a palavra, você recebe a voz dele, a direção dele, o projeto dele. Então, preste atenção aqui. Sabe qual é o problema da nossa geração? A nossa geração desenvolveu uma cultura que não é bíblica. Senhor, me dá sinais do que o Senhor quer fazer isso. Jesus deu uma cortada na rapaziada, que ele disse assim: mostra-nos um sinal. Ele disse: eu não vou dar sinal nenhum, porque vocês já leram o profeta Jonas, e os sinais que Jonas recebeu não foram suficientes para que ele acreditar em Deus. Aliás, o sinal de Jonas, que para mim é fantástico, né? É da abóbora. Vocês devem lembrar do final de Jonas. É um livro bom para a gente meditar, uma série de mensagens. Jonas está chateado, irmãos. Imagina o seguinte: vamos imaginar que Jonas fosse do PT, e Nínive era a cidade onde morava só a família do Bolsonaro. Deus vira para Jonas e diz assim: vai lá em Nínive e avisa que se eles não se arrependerem, eu vou destruir aquela cidade. O Jonas chega todo contrariado. Escuta aqui, Deus vai pesar a mão, Deus vai matar vocês, vocês não vão se arrepender porque é raça ruim. E aí acontece o contrário: o rei de Nínive se arrepende, a família do rei, o cara bota um jejum de 3 dias, aonde ninguém, nem os animais, podiam comer ou beber. É o jejum mais radical da Bíblia. Nós vamos começar 21 dias com o jejum de Daniel, mas o jejum mais radical da Bíblia é 3 dias sem comer e sem beber. Eu tentei fazer, irmão, comecei a ficar tonto. Quanto mais eu pensava na água, mais a boca secava. Eu disse: Jesus, como é que esses caras aguentaram? 3 dias. O que acontece? Deus muda a sorte da cidade. A família Bolsonaro ia morrer, ia ser destruída lá em Nínive, não morreu. Jonas fica uma arara, ele dorme, e ele encosta assim, e nasce uma abóbora grande, que faz uma sombra. O cara está com a cabeça quente, aí vem aquela abóbora enorme. Ele diz: obrigado, Senhor. Ah, meu Deus, que bom ter uma abóborazinha com uma sombra. Ele dorme na sombrinha, né, irmão? Ele dorme. Quando ele dorme, uma largada sai de dentro da abóbora, ela murcha, ele fica chateado. Ele diz: puxa, Senhor, o Senhor deixou a abóbora morrer e tal, o que houve? Ele diz: Jonas, foi você que plantou essa abóbora? Não. Então por que você se acha no direito de desfrutar dela? Agora, Jonas, tu teve mais compaixão por uma abóbora e não teria eu compaixão por uma nação? É razoável a tua ira? E o livro de Jonas termina assim. Deus não dá spoiler, só termina assim.
Então, olhe para cá, volte para cá. Desenvolva sua confiança em Deus. Você não vai conseguir avançar com a direção sem a confiança. Segundo, vamos lá. Porque muitos demoram a se mover? Primeiro, porque responsabilidade assusta mais do que a promessa anima. Vou repetir. Responsabilidade assusta mais do que a promessa que anima. Qual foi a grande crise? Irmãos, essa não é a primeira conversa que o pai Davi tem com o filho Salomão. O pai já tinha tido uma outra conversa. O pai tinha dito: meu filho, você vai conseguir. O papai não conseguiu. Deus te deu a bênção de construir o templo. E aí eu fico imaginando Salomão: aleluia, papai. Ai, que bênção. Meu filho, isso é uma promessa de Deus. Oh, Senhor, que maravilha, é uma promessa do Senhor. Deus é contigo, meu filho Salomão. Ah, eu recebo, papai. Se o Senhor está falando, e nada da coisa acontecer. E por quê, irmãos? Você imagina o que devia ser filho de Davi? O cara venceu 5 gigantes, botou Israel no topo dos impérios. Israel nunca mais foi o que tinha, nem antes nem depois. Quer dizer, Salomão consegue essa proeza, mas não tem conquistas, porque Salomão tinha dinheiro, ele comprava alianças de tudo quanto era jeito. Por que vocês acham que Salomão casou com 700 mulheres? 300 concubinas? Porque lá tudo se amarrava por aliança. O cara está com dinheiro, o Egito vinha, tem uma filha minha aí que quer casar, vamos ter aliança, vamos. Salomão então não usou a força agora, mas Salomão está novo aqui, não estava com esse tudo de mulher. E aí você para pensar, qual era a crise de Salomão? A crise, irmãos, é que a responsabilidade pesa mais do que a promessa. Havia uma promessa, mas Salomão estava assustado com a responsabilidade. E se não der certo? E se eu não conseguir acabar construir o templo? E se não tiver recurso? Então percebam, ele tem uma promessa dada por Deus, que iria honrar aquilo, mas a responsabilidade falou mais alto. Então por que muitos, vamos dizer bem claro isso, por que muitos demoram a se mover, mesmo recebendo a direção? Porque recebem a promessa, mas ficam com medo da responsabilidade. E aí eu me lembro lá atrás, quando eu comecei na vida pastoral, eu era seminarista, e teve um irmão lá na primeira igreja dos colégios que sentou comigo e disse assim: irmão seminarista, ora a Deus para tirar você daqui. Mas por quê? Irmão, me fugiu o nome dele, não era Hélio não. Eu sei que esse irmão era um diácono, muito antigo, muito respeitado. Irmão, a gente chamava ele de irmão Juquinha, seu Juca. Ele disse: irmão seminarista, nessa igreja, em 10 anos, passaram 8 pastores. Então ele me levou para o campo da estatística. E o que a estatística dizia? Ninguém ficou mais de 2 anos. E na minha situação, eu tinha a responsabilidade, não tinha promessa. Deus nunca me falou assim: eu vou fazer você pastor desse ministério. Aliás, seminarista, de um modo geral, parte do princípio que o ministério é o primeiro que aparecer, ele se agarra. Depois ele vê se deu certo, se não deu. E fiquei lá 8 anos e saí de lá para vir para cá. Mas quem conviveu comigo lá sabe. Quando Deus me tirou, ficou muita viúva lá. Muita gente que chorava. Um dia nós chegávamos na nossa casa, nós morávamos ali em Cordovil. Nós chegamos em casa, daqui a pouco estamos aqueles carros parados na... Quando a gente entrou, estava lá a juventude: fica, pastor, você não pode abandonar a gente. E aquilo um aperto no coração. Quando vim para cá também era um desafio. Para cá, que eu digo lá na Paz de Januário, vim para cá foi mais ainda. Quem lembra isso aqui, irmãos? Quando nós chegamos aqui, o que tinha aqui nesse lugar aqui? Além de caco de vidro? Nada, não tinha nada. Não tinha parede, não tinha teto. Lá, depois se vocês acharem uma foto aí só para os visitantes, aquela foto que não tinha nada mesmo, pessoal. Aí, gente, isso aí era aí, ó, pronto, tá aí. Isso aí já é o suficiente. Isso é o Cian, quando eu cheguei para cá. Eu tinha uma promessa, mas olha o tamanho dessa responsabilidade. Olha lá os doidos que estavam comigo, só tem maluco naquela foto. Se passasse ali em frente Felipe Pinel, ficava tudo agarrado.
Só doido. Aí. E Deus vem nos honrando, nos honrando. O que você vê aqui hoje não se compara ao dia que eu pisei aqui pela primeira vez. Aí, ó. Eu tinha uma promessa, mas olha o tamanho da responsabilidade. Loucura, né? E é isso que Deus faz com a gente. Aliás, eu brinco com Deus, eu digo assim: Senhor, eu estou igual Jeremias. Jeremias no capítulo 20, versículo 8, ele diz assim: o Senhor me iludiu, iludido fiquei. Foste mais forte do que eu e o Senhor. Irmãos, eu não tenho menor vocação para obra. Eu não sei assentar tijolo. Eu não tenho vocação para obra. Eu não nasci para obra. E se Deus lá 26 anos atrás, 20 anos atrás, dissesse: filho, eu vou te dar um terreno, mas tu vai passar os próximos 20 anos da tua vida só fazendo obra. Senhor, eu não, Senhor. É que Deus só me fez, Deus só botou o doce da promessa. Aí, tá, olha ali, irmãos, aquela faixa amarela é todo. E para completar, não satisfeito, a gente está nesse projeto aqui, ó, que é o aprisco. Já não basta isso tudo, ainda estamos com isso aqui. Aí, se vocês terem uma ideia, aquilo é uma promessa. Mas se a responsabilidade, se eu tivesse a noção do que eu viveria aqui, humanamente falando, eu não teria aceito. E Deus então trabalha com a promessa para superar a responsabilidade. Por quê, irmãos? A tua mente é igual à minha. A nossa mente calcula risco. A nossa mente calcula perda. A nossa mente calcula dificuldade. Quando nós saímos de lá para cá, só para vocês entenderem, os bancos da igreja, quem lembra? Era o quê? Alguém pode me lembrar como é que eram os bancos? Diga: alcochoado. Você sentava no banquinho lá, ó, hein? Cochoadão. Irmãos, o ar-condicionado lá fritava. Era frio, meu irmão. E detalhe, só para vocês entenderem, só aqui, daquela parede, aquela lá, cabem 6 templos da Padre Januário. 6 templos. Então, se eu estou lá, com o povo que está lá, com mais poucos aqui, eu ia estar igual a Universal, 5 cultos por dia. Hoje, na Padre Januário, 1.000.000. E até que não ia ser difícil, porque eu tenho Macedo no nome, né? Com o apóstolo Macedo. Vocês vão ficar doidos, né? Fala a verdade. Eu fico doido com aquela mãozinha dele. Eu me amarro no bicho Macedo quando ele fala sim ou não. Aí eu fico doido, eu grito. Quando eu vejo, eu grito: sim, não. Volta para cá. Se liberta do teu tempo de universal. Volta para cá. Isso agora é assim, tem gente que chora. Tem gente que fala: ô bicho Macedo, não, apóstolo. Não fico ofendido não. Tranquilo. Eu fico imaginando que a mente daquele homem calculou diante do desafio. Mas volta para cá. Então, preste atenção. Se agarre à promessa, porque se você largar dela, você se assusta com a responsabilidade. Terceiro, vamos avançar para terminar. Eu tenho que ir embora. Terceiro, por que muitos demoram em se mover, mesmo recebendo a direção de Deus? Porque os inimigos internos assumem o controle. Todo mundo aqui tem seus inimigos internos. Vou te dar um exemplo de um inimigo interno que está aí dentro de você, dentro de mim, chama-se ansiedade. Tem alguém querendo casar aqui? Pois é, se você não tiver cuidado, a ansiedade te consome. E a ansiedade no casamento para a mulher é mais difícil, sabia? Porque a mulher começa, né, no Salmo 40. E aí, minha filha, não, pô, Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Aí vai chegando uma faixa etária, aí ela já pula para o Salmo 70, né? Ela já começa a orar: apressa-te, ó Deus, e vem em meu favor.
E se essa oração não for respondida, aí é que a coisa aperta mesmo, ela vai para o Novo Testamento. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, para o homem hoje, em tese, é mais fácil. É ou não é? Mas para a mulher é mais difícil. A ansiedade é um inimigo interno. É ou não é? Hã? Claro que é. Davi coloca aí 4 obstáculos, gente. Fraqueza. Lá no versículo 20. Põe para mim o versículo 20. Ali, ó. Não temas. Fraqueza. Falta de coragem. Temor e pavor. Agora, vamos pensar ali. O que a fraqueza aponta? Quando ele diz ali, ó, ele começa com, vamos para a Bíblia, não temas, fraqueza. O que a fraqueza aponta para você e para mim? A nossa incapacidade. Toda vez que você sente fraqueza, você diz, eu não sou capaz de realizar isso. Eu não sou capaz de fazer essa obra. Então a primeira coisa que eu vejo é a fraqueza. Ela fala da nossa sensação de incapacidade. Quem sou eu para assumir essa liderança? Quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para fazer aquilo? E existem 2 tipos de quem sou eu. O quem sou eu da falsa modéstia, né? Que a pessoa quer mostrar para você que ela... E o quem sou eu de uma pessoa que se sente realmente incapacitada. E Salomão se sentia, como é que eu vou construir uma obra dessa monumental, gente? Como é que eu vou fazer isso tudo? Segundo, ele diz lá, ele vai dizer... Ser forte, não é isso? Não, perdão, não, ser forte, fraqueza. E de boa coragem. Boa coragem. Está lá no versículo 20. Ser forte, fala de fraqueza. De boa coragem. O que boa coragem aponta? Isso mesmo, para covardia. Por que eu tenho que ter coragem? Porque senão a covardia me domina. E aí... Quando a covardia entra, vou dar um exemplo bíblico. Quando Golias aparece para guerrear contra Israel, ele disse, traz o soldado mais forte de vocês para lutar contra o nosso gigante Golias. A Bíblia diz que o exército de Israel paralisou durante 40 dias, gente. Por quê? Porque ninguém tinha coragem de encarar aquele gigante. Então a segunda coisa que eu percebo, um segundo inimigo interno, é justamente a falta de coragem. Ela trava os meus projetos, ela trava os seus projetos. E hoje você vai orar por isso. Senhor, tira a minha fraqueza. Senhor, tira a minha falta de coragem. Esse projeto aqui já era para ter saído, mas eu estou com medo. Não sei se eu vou, se eu não vou, se eu fecho ou não fecho. E aí vai tendo aí essa dificuldade. Bom, mas ele diz lá, não temas. O que nós estamos falando aqui sobre não temas? O temor em qualquer lugar da Bíblia aponta para a ansiedade. Não temais, homens de pouca fé. Jesus, acho que é Marcos 14, depois vocês vão conferir. Jesus está dormindo, aquele sono gostoso, o barco balançando, tempestade, ele está lá na proa dormindo. E aí os discípulos vendo aquela tempestade, água batendo daqui, batendo dali, vendo o barco afundar, eles vão lá, ei, Jesus, como é que o senhor pode dormir com esse balanço, com essa tempestade e a gente aqui nessa ansiedade? Aí Jesus chega, levanta irritado, porque a pior coisa do mundo é você estar tirando o cochilo da tua mulher te acordar. Não, eu já falei com ela, me deixa dormindo. Pode ir. Porque tu está no melhor do teu sono, tu está dizendo, acorda, Alexandre. Tem alguém assim que é assim? Gosta de ficar dando... Quem que acorda feliz? Quando está dormindo, tua mulher quando te acorda fica feliz. Levanta a mão. Quem é assim como eu? Deixa cochilar. Está no melhor do cochilinho. Tem alguém? Pois é. Então eu sou igual a vocês, graças a Deus. Então vocês que levantaram a mão sentiram o que Jesus sentiu. No melhor do cochilo, não se te dá que morramos. Jesus levanta, ei, vento, sossega.
Mar, aquieta-te. Agora, é bonito, né? Jesus vira do barco, morre afogado e chega no céu. Aí ele vai encontrar com o Pai. Imagina, Deus falando para ele: o que você está fazendo aqui, meu filho? Papai, eu estava no barco, ele virou, eu me afoguei. Mas como, meu filho? Você ia morrer na cruz, está lembrado que a gente combinou isso? Como é que você me morre afogado? Então, de afogamento, Jesus não queria morrer, porque havia um propósito na vinda dele. E hoje Deus está aqui colocando isso para mim e para você. Ore por essa ansiedade. E se der errado? E se falhar? E se quebrar? Há uma coisa muito boa quando os seus projetos dão errado. Você já sabe que por aquele caminho você não pode ir de novo. E por último, o texto diz aí: não temas e não te apavores. Aí aponta para o terror, que vai para além do medo. Salomão, não deixa o tamanho dessa obra ofuscar o tamanho do teu Deus. Você precisa crer nisso. Não tem obra maior do que o nosso Deus. Por isso, a resposta que Davi dá para todos os inimigos de Salomão e que hoje Deus dá para você é: o Senhor Deus, o meu Deus, estará contigo. Vamos terminar? Vamos lá? Como se mover debaixo da direção divina? 3 princípios para você nessa noite. Você vai sair daqui alimentado pela palavra e alimentado pelo entendimento que Deus é contigo. Primeiro, como se mover debaixo da direção divina? Primeiro, diga assim: caminhe com a promessa. Não. Só quem nos juntou. Diga assim: caminhe com a promessa que te sustenta passo a passo. Você vai ter que caminhar com alguma coisa. Então, se é para caminhar, caminhe com a promessa. Versículo 20, ele diz assim: ele não te faltará, tampouco te abandonará. Gente, o que é isso, hein? Davi está dizendo para Salomão: Salomão, eu vou repetir para você a promessa que eu tenho dele. E ele ainda abusa, né? Até que tenha terminado quase toda a obra. A parte mais importante da obra. Salomão, até o fim, Deus vai honrar a promessa que ele me fez. Então, Salomão, caminhe com a promessa que te sustenta. E você vai ver que essa promessa tem toda uma estrutura. A primeira coisa que me chama a atenção na estrutura dessa promessa é como Davi inicia. Ele diz: o Senhor Deus. Salomão, essa promessa tem uma identidade. E a identidade dessa promessa é o Senhor Deus. Ele é o meu Senhor, Ele é o teu Senhor. Então, olha que coisa interessante. Davi diz: o Senhor Deus. E aí Davi mostra a intimidade com a promessa: o meu Deus. E nessa noite Deus está esperando que você diga: o Senhor é o meu Deus. O Senhor é o Deus da minha vida. O Senhor é o Deus do meu casamento. O Senhor é o Deus dos meus filhos. O Senhor é o Deus da minha casa. O Senhor é o Deus desse ministério. O Senhor é o meu Deus. Eu não tenho promessa porque alguém me disse. Eu não tenho promessa porque alguém usado. Eu tenho promessa porque o Senhor me deu. O Senhor é o meu Deus. E aí depois Davi diz, o motivo, lá no versículo 20, olha que coisa tremenda. O meu Deus, põe lá mim, versículo 20, por favor. Como nós estávamos aqui? Rapidinho. O meu Deus estará contigo. Como é que o senhor sabe, papai? Porque ele estava com o teu pai lá atrás, quando ele estava atrás das malhadas. Como é que o senhor sabe que ele estará comigo? Porque eu experimentei ele quando tive que enfrentar o leão, o urso. Eu experimentei ele quando eu tive que enfrentar o gigante. Ele esteve comigo. Ninguém acreditava, filho, que eu pudesse vencer o gigante. Nem eu acreditava. Mas o meu Deus estava comigo.
Ele me guardou de Saul, Ele me guardou de Golias, Ele me guardou dos filisteus, Ele me guardou. Você sabe, filho, papai teve uma queda horrível com a tua mãe. Foi esse Deus que me restaurou. O meu Deus, meu Deus. E aí ele diz, eu posso te garantir que não faltará e não te abandonará. Porque esses anos todinhos eu não vivi abandonado por Ele. Não vivi. Davi nos diz, boa sorte, Salomão. Vai nessa tua força, vai nessa tua fé. Então preste atenção, querido. A bênção nunca chega antes do movimento. Ou você se move ou a bênção não aparece. Na verdade, a bênção vem como fruto do teu movimento. Então não adianta você orar e ficar parado. Essa noite Deus está dizendo para você, mova-se. Mova-se. Qual é o templo que você tem que construir? Qual é o projeto que tem que sair do papel? Deus colocou na tua mão e está aí você orando, 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 orando. E Deus diz, não aguento mais você orar por esse pedido. Até quando eu vou ter que ouvir essa mesma oração? Qual é o relacionamento que tem que ser restaurado? Qual é o ministério que tem que ser retomado? Coisa que a gente tem que aprender a se mover. Qual é o perdão que precisa ser liberado? Qual é a decisão? Você quer que Deus te abençoe, mas não se move para liberar o perdão. Libera essa pessoa do teu coração, está com ela amarrada aí. Ah, mas eu fiquei muito chateada, muito chateado. Paciência, a vida é assim mesmo. Tinha que ser você. Tem alguém aqui que já sofreu uma decepção com uma pessoa? Levanta a mão. Já? Então, ótimo, tinha que ser você. As tuas decepções eu não posso viver. E eu vou te contar um segredo. Nem as minhas você vai viver. Eu sempre tenho essa loucura comigo. Ah, eu não estava preparado. Já escutou isso? Eu não estava preparado para passar por isso. Já escutou isso, filha? Isso não parece uma loucura? Quem é que se prepara para ser decepcionado? Você já recebeu algum telegrama? Ó, se prepara que daqui a 2 meses tu vai ficar decepcionado. Já recebeu esse telegrama? Então como é que a gente diz que não está preparado? Mas não está preparado mesmo. Ninguém está preparado para ficar doente, ninguém está preparado para ficar demitido, ninguém está preparado para sofrer decepção. Eu não sei de onde o pessoal tira essas expressões. Ah, eu não estava preparado para passar por isso. Então é sinal de que há muito você não bate um papo com Jesus. Que Jesus disse, o meu filho, oi Senhor, no mundo você vai ter aflição. Só vai descobrir no dia a dia. Para uma aflição vai ser uma demissão, para outra aflição vai ser um problema na saúde, para outra vai ser uma traição. E as pessoas não conseguem amadurecer. Ah, eu não estava preparado para isso. O que te dá o direito de não se preparar? Além de Jesus, qual é a pessoa perfeita que você conhece? Porque se você diz para mim que uma pessoa te decepcionou e você não está preparada, então ela estava no mesmo patamar de Jesus. Fala a verdade. Me apresenta ela, porque conforme for. Oh meu Deus. Escuta que eu nunca quero te decepcionar, mas eu tenho potencial para te decepcionar. Eu nunca quero te entristecer, mas eu tenho potencial para te entristecer. Agora, se você vira, ai, eu nunca esperei isso do apóstolo. Por quê? Na tua cabeça, como é que eu vim aqui para a igreja? Voando com asas? Passava aqui pelo telhado e descia aqui. Meu irmão, eu espero nunca te decepcionar. Amém? Diga-me amém. Continua orando por mim. Mas eu tenho potencial para entristecer. Aí fiquei muito decepcionado porque ele falou áspero comigo. A minha maneira de falar sempre é a mesma. E de antemão já digo para você, eu sou colérico, que é diferente do sanguíneo. O sanguíneo, ele briga com todo mundo. Você vê uma pessoa sanguínea, ela vai brigar com todo mundo. O colérico escolhe a briga que vai entrar. Então,
Diferente do fleumático. Minha esposa é fleumática. Se você tentar discutir com ela, você vai morrer, você vai se rasgar. E você não vai tirar ela do eixo. Porque ela é fleumática, de boa, tranquilo. Quando eu explodo, ela vai morrer. Olha a pressão. E a gente tem que entender aquilo ali, pessoal. De que maneira? A bênção não vem antes do movimento. Vamos dizer junto? A bênção não vem antes do movimento. Então qual é o projeto que você vai orar hoje? Orou? Age, mova-se. Qual é o projeto? Deus lhe trouxe aqui hoje para lhe dizer isso. Eu já te abençoei umas 10 coisas que você me pediu, mas elas estão até hoje no papel. Mova-se. Eu não sei porquê, mas hoje Deus botou um crente diferente do teu lado. Não, botou. Você está sentado de um lado de um crente, meu irmão, que é diferente. Então, por favor, você que está ao lado de uma pessoa, diga para você: mova-se. É isso, mova-se. Eu não gosto de crente dizendo: eu estou orando até Deus me dizer o que eu tenho que fazer. Já disse, faz. Você não está fazendo é por medo. Segundo, creia que Deus já preparou os recursos. Diga: Deus já preparou os recursos. Então Deus já preparou o recurso. Como é que o senhor sabe? Põe para mim o versículo 21 aqui, José, enquanto você digita. Vamos lá. Versículo 21. Eis que as turmas dos sacerdotes estarão contigo. Salomão, já está todo mundo no aquecimento para todo o serviço da casa de Deus. Estará contigo para todo o método, Salomão, método que você inventar, estarão contigo. Todo perito bem disposto. E olha que coisa maravilhosa. Deus é tão detalhista que ele diz: Salomão, eu não vou botar qualquer perito não. Salomão, os peritos que vão estar com você são os bem dispostos. Eles vão ter uma paciência com você. Eles vão ter uma disposição diferenciada com você ali, ó. Bem disposto para todo método de serviço. Também os príncipes e todo o povo estará completamente sob o teu comando. Deus manda te dizer nessa noite: você não está sozinha, você não está sozinho. Deus já liberou o recurso. Eu não sei, irmão, eu não entendo uma loucura que Deus faz na minha vida. Vem uma bênção daqui, vem outra dali. Então nessa noite Deus, é interessante. Deus disse: Alexandre, diz para eles que quando eu abençoo nos detalhes, eu vou colocar peritos bem dispostos. Tem coisa que eu sou uma negação, e Deus pega aquelas pessoas que são apaixonadas por aquilo que eu não curto e bota do meu lado e diz: deixa eu fazer serviço para o Senhor, vai pregar. E você pensa que eu agradeço? Eu sei que ele está sendo instrumento na mão de Deus, que ela está sendo instrumento na mão de Deus para me abençoar. Aí quando eu estava lendo esse texto, Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor não bota qualquer perito não. O Senhor bota o perito o quê? Bem disposto. Deus já liberou, escute isso. Deus não liberou só a questão da providência. Deus liberou, foi coração inclinado para Salomão. Salomão, eu sei que você é novo, mas eu estou aqui para ajudar no que eu preciso. Salomão, eu sei que você não tem experiência do teu pai, mas eu vou te ajudar do jeito que der. Fique em pé agora, vem o melhor da festa agora. Pessoal do louvor, por favor, pode subir. Aqui, ó, creia que Deus já preparou os recursos. Senhor, já tomei a decisão, já orei, agora vou começar a fazer, porque o recurso vai aparecer. Terceiro e último, como se mover debaixo da direção divina. Oração e trabalho. Coloque essa parceria em dia. Tem gente que só trabalha e não ora. Tem gente que só ora e não trabalha, apóstola. Hoje Deus disse: meu filho, vou alinhar. Eu achei interessante, ontem a pastora Tereza ministrando, a palavra dela foi bênção. Mas ela falou de calibrar, lembra? Não é isso? Calibrar.
pega a peça principal e, na verdade, se ela usasse o grego, isso me trouxe à memória, prototokos, que quer dizer protótipo. Por isso é que Paulo vai dizer que nós somos feituras dele, a imagem dele. Ele é o protótipo. E aí, olha aqui, você quando entra em Cristo, você vai ser calibrado por Ele. Não pode ter os milímetros para fora. É isso, pastor? Aí ela foi falando, eu falei, tremendo isso. Eu estava ali, Senhor, me calibra. Já está aqui mesmo na ceia, vai calibrando. Essa aqui é a ideia. Nós temos que calibrar a oração e trabalho, gente. Tem crentes que só oram. Tem uns que oram tanto, dizendo, agora eu vou viver do ministério. Maravilha. Irmãos, isso é uma coisa. Primeiro Deus criou o homem. Depois Ele criou quem? Família. Família. Depois Ele criou quem? Trabalho. E depois é que veio a igreja. Na escala de valores, a igreja está em quarto lugar. Que isso, meu apóstolo? Você ficou doido? Não, fiquei doido não, meu Deus. Ô Adão, oi. Lembra que antes do pecado tu tinha que cultivar o jardim para comer? Lembra, senhor? Lembro. Pois é, Adão, agora depois do pecado você vai ter que suar. Mas vai ter que trabalhar para comer. Antes do pecado, Adão estava isento de trabalho? O jardim por si só ia dar o que ele precisava? Não. E depois do trabalho? Depois do trabalho vieram os espinhos. A coisa ia ficar espinhosa. Mas o trabalho foi retirado? Foi aumentado? Não. Se tornou o quê? Dolorido. Ele sai do jardim para ter que sobreviver entre espinhos. O que isso tem a ver com você? Olha que coisa tremenda. Salomão, oi pai, fica orando que o templo vai cair do céu. Ele falou isso? Não. Faz isto. Existe uma expressão em latim que é ora et labora. Oração e trabalho. Então não se iluda com essa loucura de achar que escuta isso, a presença de Deus não substitui a ação humana. Deus abençoa o que eu faço. Eu abençoarei as obras das tuas mãos. Deus não virou e disse, não, vou mandar um anjo, fica tranquilo, cruza os braços. A promessa de Deus é, não te faltará. Põe ali, vamos entender. Bíblia é bom quando a gente lê devagarzinho. Versículo 20. Olha só. Toda pessoa que vem no Passo de Fé é um seminário. Todo mundo que vem aqui na segunda-feira quer saber mais de Bíblia do que vem no domingo. Isso é fato. E olha como é que vocês vão aprender mais. Ele não te falta até que... O que Deus está dizendo? Eu vou entrar com o sobrenatural até que tudo aquilo que você esteja fazendo seja o quê? Concluído, terminado. Então Deus sustenta quem faz. O pessoal está marchando pelo deserto. Dá para plantar? Dá para plantar no deserto? O que Deus mandava? Maná. Então logo entraram na terra prometida. A Bíblia diz que cessou o maná. Por quê? Porque agora, meu filho, você vai plantar. Agora você vai colher. Então, eu quero convidar você. Deus, essa palavra foi para mim. Eu preciso me mover. Se essa palavra foi para você, em nome de Jesus, saia do seu lugar. Quando estiverem louvando, para que eu ore por você. Eu preciso me mover. Eu preciso, Senhor.